Rapaz, agora vocês vão ter que me aturar. Até microfone de lapela eu comprei. Não, brincadeira, eu já tinha, só não tava usando. Mas agora que tá, enfim, tomando forma esse projeto aqui, vai ser legal porque uma coisa que eu perdi a mesa de altura regulável, né? Eu tinha uma mesa de altura regulável, então uma das minhas ideias no antigo escritório era conseguir gravar vídeo em pé, para ficar mais fácil de gesticular e tal, acho melhor para explicar. E o segundo ponto era ter esse microfone de lapela para poder, enfim, movimentar, andar, tal. Então, até o lance do café no último vídeo, né? O pessoal curtiu. Então, enfim, eu tenho uma Nespresso e eu tenho uma Prima Latte aqui também para fazer café em pó. Então acho que fica mais fácil para a gente ir conversando enquanto eu faço um café. Hoje não deu tempo não, mas no próximo vídeo eu vou usar a outra máquina aqui, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, saber um pouquinho mais sobre o escritório. Enfim, depois a gente vai colocar algumas coisas aqui atrás, melhorar a iluminação, né? Já peguei sugestão com a galera de um spotzinho de luz desse daqui, comprei alguns, né? Vou espalhar pelo escritório e aí a gente vai melhorando aí. Ó, gosto de viver perigosamente. Tá ótimo. Só antes da gente começar no vídeo, pessoal, aproveitando duas coisas, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael dos Santos, eu sou o CEO da Azure Brasil, uma das maiores parceiras Microsoft aqui no Brasil. A gente está em top 3 hoje em Azure, caminhando aí para 2 e, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar no tão sonhado top 1. E para quem não sabe, uma das nossas especialidades é controle e redução de custos no Azure. Então, se você usa Microsoft Azure no seu dia a dia para desenvolver aplicações ou para rodar a infraestrutura da sua empresa e gostaria de uma análise sobre custos da sua assinatura sem compromisso nenhum, 0800, eu e meu time, a gente entra, faz uma análise para vocês e entrega um relatório sobre pontos que podem ser melhorados, tá bom? A gente vai deixar o link aqui na descrição sobre esse serviço, só agendar e a gente vai bater um papo, tá bom? E aí, mais uma vez aqui, hoje a gente vai falar sobre um dos exemplos mais pedidos pela galera nos cursos, palestras, lives que eu e Thales a gente faz. Primeira pergunta que todo mundo faz é: tá, legal, mas como que eu posso usar OpenAI, ChatGPT, inteligência artificial para acessar o meu banco de dados, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu construí. Isso é uma das possíveis implementações que podem ser feitas, tá? Não quero aqui de maneira alguma falar que eu sou dono da verdade ou que a implementação deve ser feita assim, tá? Isso aqui então é uma interpretação de como eu faria. Acredito que o Thales depois vai gravar um vídeo também, eu acho que com a outra implementação, não sei, mas fica aí o convite / tarefa, Thales. Mas a ideia aqui hoje é mostrar para vocês como que eu fiz e o que a gente pode fazer, tá bom? Mandei lá no grupo, na nossa comunidade, vai estar aqui o link também na descrição do vídeo para vocês participarem lá com a gente. Tem o pessoal que fez nosso curso de inteligência artificial e aí a maioria acertou. A gente vai precisar mandar a pergunta para o nosso modelo, no caso aqui eu estou usando o 4o Mini, do GPT-4o Mini, para gerar uma query e depois executar essa query no banco e, enfim, sumarizar isso, tá? É mais ou menos o que eu fiz aqui e aí eu vou guiar vocês aqui sobre essa implementação. O código vai estar no GitHub também para vocês poderem clonar, brincar e se divertir, tá? Então a gente tem uma Web API aqui, tradicional, um projeto bem padrão de Web API. E aí, quem já viu nos vídeos passados, eu gosto sempre de registrar aqui o OpenAI Client que a gente está usando, tá? Eu estou usando aqui, deixa eu só pegar aqui
na gravação do vídeo eu estou usando a versão 2.1, tá? Da SDK do OpenAI, não é a beta mais, tá? Saiu a versão final, não estou usando a beta. Depois eu tenho aqui, enfim, o SQL Client e o Dapper para acesso a banco de dados, tá bom? Aqui eu registrei o OpenAI Client e registrei o Chat Client, que é o que eu vou usar, tá? Se eu estivesse trabalhando com Assistants, por exemplo, eu também registraria o Assistant. Se eu estivesse trabalhando com arquivos, Vector Store, eu poderia registrar. E aqui a gente tem 3 serviços, tá? A gente tem o Database Service, que é responsável por executar a query gerada e nos dar o esquema do banco de dados, tá bom? Depois eu tenho eu tenho um serviço que vai gerar a query baseada na pergunta e eu tenho um serviço aqui que vai me dar um sumário, uma resposta sobre os dados, tá bom? Então aqui criei um endpoint chamado query, tá? E aí eu tenho um query request aqui, que eu vou até colocar aqui from body, para ficar bonitinho, e aqui dos outros from services. Isso aqui é só um toque que eu gosto de ter da onde os serviços vão ser injetados para ficar melhor, tá bom? Então deixa a gente fazer aqui passo a passo. Vou comentar aqui e aí a gente vai fazer aqui return query. Show! Então, primeiro método que eu vou ter aqui, independente da pergunta, tá? Eu vou pegar o esquema. Então aqui basicamente eu vou abrir uma conexão com Dapper baseado na Default Connection, que aponta para o meu banco de dados local aqui, tá? Autenticação com o usuário da máquina mesmo. E eu estou usando o banco de exemplo do próprio SQL Server, o Wild World Importers. Eu também tenho o Adventure Workers, né, que é um dos mais famosos aí, mas estou usando um banco de dados aqui de exemplo. Você pode fazer um teste com o seu próprio banco de dados. E aqui eu tenho uma Schema Query. É basicamente uma query aqui que vai retornar o esquema do banco. Aqui eu estou usando o SSMS 21 Preview, né, que é baseado em Visual Studio agora. Ele é mais leve, mais extensível, tá? Enfim, é muito melhor que as versões anteriores. E aí aquela mesma query sendo executada aqui, eu tenho aqui todos os esquemas, as tabelas, a coluna de cada tabela aqui, com descrição e tudo mais, tá? Então, basicamente eu tenho um método aqui que vai executar para mim o esquema, tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no programa. Então, uma vez que eu tenho o esquema, eu criei um serviço que gera a query para mim. Então, se você tem acompanhado os vídeos aí, eu estou usando o Chat Completion para ficar. Eu achei mais simples construir com o Chat Completion, porque eu consigo fazer passo a passo, bonitinho, decidir em que ponto que eu quero chamar cada serviço, como que eu quero orquestrar isso, ao invés de usar, por exemplo, o Assistant com Function Calling, que seria uma outra maneira da gente resolver isso para thread, tá? Lembrando aqui no meu exemplo, eu não quero fazer perguntas e manter contexto, fazer um chat, por exemplo. Eu quero só fazer tarefas e depois descartar o resultado. Então, tudo se baseia aqui no nosso prompt. Então eu tenho um prompt aqui falando que ele é um assistente para me ajudar com o banco de dados. Dou algumas instruções aqui falando que o resultado tem que começar com select ou com o if, que eu quero que ele responda para mim em texto sem markdown ou HTML, e aí eu falo qual que é a questão, qual que é o esquema e retorno o resultado. Super simples aqui, bem tranquilo. Então vamos rodar nossa API aqui. Acho que eu esqueci de setar os alarmes. Show. Então aqui, vamos perguntar aqui, ó, vamos voltar. A galera já está até com spoiler aqui dos testes que eu estava fazendo, mas não tem problema. Então, quais são os 10 produtos, os top 10 produtos mais vendidos? Vou mandar a requisição aqui, se ele está gerando a query corretamente. Show! Então ele gerou aqui, demorou 11 segundos mais ou menos, ele conseguiu
gerar uma query baseado no esquema para mim. Só isso aqui já é, se eu fosse só fazer um assistente de desenvolvimento para query, consulta, eu já conseguiria usar isso aqui como um quick start. Aqui ele gerou essa query ontem de uma outra maneira, tá? Então aqui, ó, ele gerou para mim de uma maneira. Ontem, quando eu estava fazendo essa mesma pergunta e fazendo uns testes aqui, ele gerou a query de uma outra forma. Tem isso também. Então, sem exemplos e sem instruções maiores, né? Cada hora ele pode gerar a query de uma maneira. Essa aqui está funcionando. Opa, deixa eu conectar aqui. Mudar o banco. Show. 191 ali é o primeiro. O resultado é o mesmo. O décimo é o 1,5. O resultado é o mesmo, só a query que ele escreveu de uma outra forma. Show? Então, progredindo aqui no nosso exemplo, a gente tem a query. E agora eu tenho return data. Eu vou só executar ela, então seguindo o mesmo processo aqui, tá? Retorna uma lista de dynamic, eu não sei quais colunas, eu não sei o que ele vai retornar para mim, né? Então eu executo a query não tipada e retorno o resultado. Tá bom? Então a gente vai fazer aqui, vou executar a mesma requisição, deixa eu só rodar a aplicação de novo, só para recompilar. Já tinha recompilado, então vamos executar. E aí agora eu executei os dados também, e aí tenho todos os dados de venda. Legal? Então, progredindo agora, então eu consigo gerar uma query e consigo executar isso no banco de dados. Então eu espero aqui que de uma forma simples e até objetiva eu tenha conseguido aqui responder a maioria das dúvidas de vocês em como que a gente consegue fazer isso dinamicamente através de conversa, tá? Aí, só para a gente poder evoluir aqui nos exemplos, eu vou tirar o data e aí eu vou descomentar aqui a última linha. E aí, usando o mesmo princípio que eu usei aqui para gerar a query, eu criei um outro chat completion só para ele, baseado na pergunta, né, e com os dados retornados, para ele sumarizar isso para mim e me dar alguns insights. E aí a gente consegue fazer alguns testes bem interessantes. Vamos executar aqui mais uma vez. Beleza, executou. E aí quando eu executo aqui, opa, o que foi que deu errado? Opa, acho que ele não executou a query. Deixa eu tentar mais uma vez. Opa, esse erro eu não tinha pegado. Vamos debugar. O que está errado? Esquema e query. Então, executou a query. Gerou a query, né? Desculpa. Deixa eu só ver aqui que está gerando da outra forma. Então, a query está sendo executada. Tem os dados e... beleza, agora funcionou. Acho que só faltava recompilar mesmo. Ó. Fechar o Teams aqui para ele não ficar. Opa, agora sim. Então os 10 produtos vendidos baseado na quantidade foram esses. Aí eu vou falar assim, exiba show de
product name instead of product ID. E aí a gente vai mandar a requisição novamente. Vamos ver. Show. Já consegui aqui, a gente mostrou. E aí, só para a gente fazer um agrupamento maior aqui, eu consigo pegar também para cada ano. Show, ó. 2013, ele me fala 2014, 2015 e 2016, que são os anos que eu tenho dados. Então é isso, galera. Eu escolhi essa forma aqui de implementar, como eu falei, porque eu tenho um controle maior sobre como as coisas são feitas. Até depois de gerar aqui, eu poderia injetar alguns campos obrigatórios, como usuário logado, ID do tenant, enfim, eu poderia manipular essa query aqui de uma forma um pouco mais assertiva, tá? Nem tudo são flores, a gente precisa ter bastante cuidado aqui ao manipular isso aqui. Então, por exemplo, eu estou usando, na hora de executar a query, o mesmo usuário, na verdade, a minha identidade aqui que tem permissão administrativa no banco. O correto seria a gente ter, no mínimo, um usuário só com leitura e em esquemas reduzidos, né? Então, se eu vou trabalhar aqui com vendas, por exemplo, e pedidos, eu não poderia acessar a tabela de clientes ou tabela de configuração do sistema. E esse usuário teria só permissão de leitura, tá? Então, por mais que a gente tenha instruções aqui, a gente está suscetível a prompt injection agora, né? Então, ao invés de SQL injection, a gente está suscetível à injeção de prompt. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? Esse resultado aqui, por exemplo, também a gente poderia usar o recurso de JSON Output ou Structured Output para poder retornar em JSON. Então, eu poderia retornar aqui numa única chamada a pergunta, a query, os dados e um sumário, né? Eu poderia fazer isso aqui, retornar tudo de uma vez só. Mas a ideia é fornecer uma base para que vocês consigam elaborar e adaptar isso para a realidade de vocês, tá bom? E aí eu vou tentar gravar um vídeo depois com o Rodrigo Ribeiro, que é o líder de SQL Server da PowerTuning, o head de SQL Server da PowerTuning, para ele poder demonstrar na prática um pouquinho sobre prompt injection e alguns cuidados que a gente tem na aplicação. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, um abraço e até a próxima. Valeu!